Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos assistem no Facebook. O Conselho Regional de Farmácia inicia agora o debate online sobre proficiência em farmácia. E esse debate tem o objetivo de promover a exposição das ideias acerca deste tema, né, de proficiência em farmácia, já que se trata de um assunto de extrema relevância, né, para a categoria, e levando em consideração também que amanhã se encerra o prazo para consulta pública que o Conselho Federal de Farmácia disponibilizou no site do Conselho. Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos convidados aqui presentes, a Mariane, que é professora da Faculdade Pitágoras e farmacêutica clínica da Unimed, Ione Almeida Nascimento, que é professora de atenção farmacêutica da Newton Paiva e também coordenadora da Clínica de Atenção Farmacêutica da Newton, a professora Cristina Viana, que é coordenadora do curso de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, os estudantes de farmácia, Roselaine Guimarães, que é da Faculdade Pitágoras, o Jaber, que é estudante também da Faculdade Pitágoras, e o Jean, que é estudante da UFMG. A gente também aguarda a chegada do Hilke Novato, que é o diretor da Sinfarmig, que também vai compor a mesa para fazer essa discussão com a gente. Bom, então o Conselho Federal de Farmácia deu início à consulta pública número 1 de 2018, que tem por objetivo saber a opinião dos farmacêuticos sobre a criação desse exame de proficiência em farmácia, e o intuito é que, a partir das opiniões dos farmacêuticos, seja definida a realização destes exames e seus critérios que irão compor uma eventual proposta de elaboração de um projeto de lei sobre o tema. Então, dessa forma, a consulta pública do Conselho Federal ela tem a pergunta central, que é a nossa pergunta que a gente inicia hoje o debate. Você concorda com a elaboração de projeto de lei que venha instituir exame de proficiência para os profissionais farmacêuticos? Então, boa noite a todos. Na verdade, eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito, né? Enxergo pontos positivos e pontos negativos e acredito que a gente vai conseguir discutir melhor todos esses pontos aqui com os colegas na mesa também. Boa noite a todos. Me encontro na mesma posição da Mariana, né? Acho que essa é uma oportunidade para a gente discutir, principalmente porque eu percebo que foi muito pouco tempo para essa discussão, para que a gente conseguisse elaborar uma opinião. A princípio, né, eu sou favorável, mas também favorável dependendo das condições como isso vai ser colocado, dependendo de uma série de questões que precisam ser muito bem discutidas e alinhavadas para que esse projeto, de alguma forma, seja positivo. Boa noite, ouvintes aqui presentes. Eu cumprimento a mesa, os alunos, seus colegas. Esta consulta pública lançada pelo CFF, Conselho Federal de Farmácia, número 1 de 18, que também conta com a colaboração da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, ABEF, é uma questão assim, muito complexa para darmos uma resposta bem embasada, bem consubstanciada. Eu acho que ainda nós necessitamos de dados de outras instituições que aderiram a esse exame de proficiência e com sucesso, obviamente. É claro que os casos de insucesso também, eles nos ensinam, né, a não ir por aquele caminho. E eu fico pensando que a gente teria que buscar realmente mais informação, mais subsídios aqui no país, fora do país, na América Latina, que nós temos, né, países como Chile, de sucesso, né, de profissão farmacêutica, um sistema de saúde pública bem instituído, a professora Ione pode comentar melhor, né? Como minha formação foi parcialmente nos Estados Unidos, eu sei que lá há mais de 20 anos, né? Já tenho bastante tempo aí de doutoramento, existe sim o exame de proficiência da classe farmacêutica. Os alunos ficam descabelados ao final de um curso inteiro de 5 anos, em torno disso, estudando o verão inteiro para passar nesse exame de proficiência. Então, é uma conquista ao final do curso, é uma vitória, é o que todo profissional deseja,
para exercer uma profissão muito bem consolidada naquele país, de muito valor agregado em termos salariais e de muito respeito. Então, a profissão farmacêutica, ela é tratada com muito respeito e com muita seriedade naquele país. A mesma coisa, né? O mesmo cenário, a gente não encontra exatamente aqui, ou alguns percalços ao longo de todo esse tempo, buscando esse respeito, buscando essa valorização do profissional. A própria história da farmácia pode contar isso, né? Então, aqui no Brasil, eu fico pensando por que deixou chegar a esse ponto, né? Porque agora a gente vai instituir um exame de proficiência, sendo que a gente tem instituições de excelência que formam bem os alunos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que há inúmeras instituições, né, visão mais financeira da coisa, que talvez não formem tão bem esse profissional. E, então, será que é preciso medir de novo? Porque o MEC já instituiu o ENAD. De 3 em 3 anos, a gente faz, né, os alunos executam, avaliam essa estrutura da faculdade, a organização do currículo, avaliam-se também conhecimentos gerais específicos. Então, eu solto uma outra pergunta, e por que não aproveitar, de certa forma, resultados de um ENAD, que é uma organização enorme, né, para um país de dimensão assim, continental como o Brasil. Já há gastos no serviço, né, na organização desse concurso, vamos dizer assim, né, de forma a atrelar isso a esse exame de proficiência. Então, vamos apertar mais o cerco na prova de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, de modo que a gente possa validar, vamos dizer assim, esse ENAD como exame. Mais um exame, eu não sei se seria conveniente, só para contrapor a questão do inúmeras faculdades de farmácia à distância, particulares sem muita, né, seriedade. Eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz. E o MEC tem esse poder deliberativo. Né? Obrigada. Os estudantes? Boa noite. Nesse primeiro momento, eu sou contra. Como foi falado pela professora, o CFF, desde 2009, junto com o MEC, ele acompanha a qualificação dos profissionais. E ele tem indicadores dessas formações. E a gente tem aí o exame do ENAD, né, que é feito a cada 3 anos, as faculdades recebem as suas respectivas notas, né, a maior parte delas tem uma média de 3, se eu não me engano. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, um exame de proeficiência não é a solução do problema. O profissional final, que está saindo lá no final do curso, ele não é a verdadeira causa raiz daquele problema. A gente tem uma causa mais a fundo. E, nesse momento, um exame não vai resolver isso. A gente vai conseguir resolver a situação em determinados pontos. A gente não vai ter profissionais desqualificados lá fora, de fato. Mas o problema maior não é o profissional final. O nosso problema maior hoje são as instituições que abrem as portas visando um lucro, visando um ganho maior, sem se preparar de fato, sem se preocupar de fato com a formação final do profissional lá na frente. Então, nesse primeiro momento, eu sou contra. Boa noite a todos. Primeiramente, quando fiquei sabendo do exame de proficiência, eu, na minha opinião, seria favorável ao exame. Porém, existem vários fatores que devem ser analisados antes de instaurar esse processo, né, para avaliar os alunos que estão concluindo o curso, mas acredito também que o exame ele vem apontar vários indicadores que podem contribuir para melhorar a qualidade de ensino do curso de farmácia, mas não vejo também como a única saída
para resolver o problema. Então, eu queria ouvir mais para opinar definitivamente sobre o assunto. Boa noite. Queria, primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar o Conselho pela iniciativa. Eu acho importante que a gente debata esses assuntos da nossa profissão, que anda tão sem reconhecimento na sociedade, com baixos salários, condições ruins de trabalho, etc. Então, é importante que a gente se una nesses momentos para que a gente possa discutir com a cabeça fria coisas que vão nos levar a um futuro um futuro melhor do que o atual. Primeiramente, eu queria colocar minha posição que eu sou contrário ao exame de proficiência, porque eu acho que o exame de proficiência a gente pode avaliar um sistema que está ou colocado em avaliação naquele momento, ou um sistema que a gente espera um resultado. Quando é um sistema que ele não está bom, eu acho que todo mundo entende que o sistema de ensino no Brasil, tanto do ensino superior quanto do ensino médio, ele não está no nível esperado, é importante que a gente pense em analisar o problema raiz, como já foi falado aqui. O profissional que está saindo para o mercado, o egresso, ele pode ser, eu concordo que ele não está saindo com a formação que todo mundo espera. A sociedade, a população está, muitas vezes, na frente de um farmacêutico que não tem o conhecimento, a competência, a habilidade necessária para praticar aquela ação. Entretanto, o exame, nesse momento, eu acho que só vai prejudicar os alunos que estão entrando nas milhares de faculdades que existem no Brasil. Então, se a gente tem o Ministério da Educação, ele tem o dever de fiscalizar as instituições de ensino superior e ver qual que tem a qualidade de formar o profissional que a gente espera e qual que não tem. E a que não tem, ele deve tomar as medidas necessárias. E quando a gente pensa no exame, a gente está tampando o sol com a peneira. Então, eu gosto da ideia do exame, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que tem muita coisa para a gente se pensar, muita coisa para se debater, para no futuro a gente pensar em um exame de proficiência. Eu entendo a ideia do CFF ao propor essa consulta pública, é importante que tenha uma consulta pública, e vai ser bem interessante quando a gente for analisar o resultado dessa consulta, para a gente ver qual que foi a voz do farmacêutico, qual que foi a voz da população. Mas eu acho importante a gente entender o que a gente pode fazer agora e o que é melhor a gente esperar. É isso. Bom, eu gostaria de lembrar que nosso debate está sendo transmitido pelo Facebook. Gostaria de pedir para quem nos assiste para fazer a sua contribuição, encaminhar as perguntas, as considerações, para que a gente possa trazer esse assunto aqui para a mesa e debater, ampliando as nossas possibilidades de conversa. Gostaria de apresentar novamente, para quem ainda não viu, os participantes que estão aqui à mesa. A gente tem a Mariane, que é professora da Faculdade de Pitágoras e farmacêutica clínica da Unimed, a Ione, que é professora de atenção farmacêutica na Newton de Paiva e também coordenadora clínica da atenção farmacêutica, da Clínica de Atenção Farmacêutica da Newton, o Rilke Novato ainda que vai chegar, que é diretor do Sinfarmig, a Cristina Viana, que é coordenadora do curso de farmácia do UFMG, e representando os estudantes, a Roselaine, da Faculdade de Pitágoras, o Jaber, da Faculdade de Pitágoras, e o Jean, da UFMG. Com base nessa primeira conversa que a gente teve, alguns pontuaram a questão do Ministério da Educação. Vários de vocês falaram sobre a questão do Ministério da Educação, se seria ou não seria responsabilidade deles, se estaríamos ou não transferindo essa responsabilidade. Então, eu gostaria de iniciar com a pergunta: o exame serviria para dar uma resposta ao Ministério da Educação que poderia não estar fazendo a sua parte? O que vocês acham em relação a essa questão referente ao MEC? Bom, eu acho que o MEC já tem todas as respostas que ele precisa. Então, tem o ENAD, tem todos os índices de qualidade de ensino no Brasil, e o MEC já tem condição de tomar certas decisões. Então, eu acho que o exame, nesse ponto, ele não é favorável. Ele pode até ajudar o MEC, mas eu acho que ele só vai causar uma certa confusão para os alunos que estão entrando numa universidade. Até então, a gente entra numa faculdade achando que ela é boa. Então, quando você está lá formando, você vai e não consegue passar
no exame. Então, tem vários bacharéis em Direito que passam 2, 3, 4 anos sem conseguir passar no exame da ordem. Não porque eles são ruins, mas porque eles ficaram 5 anos em uma instituição que não deu condições de que ele passasse. Então, por mais que ele se esforce, talvez ele não consiga. Agora, se tivesse uma avaliação inicial, se esse exame fosse, como eu acho que já foi até proposto na medicina, não tenho certeza, ser uma avaliação no início do curso, 30% completo, você faz uma avaliação, meio do curso você faz outra avaliação, no final do curso você faz outra avaliação, é uma forma mais próxima de se avaliar o ensino. E é sempre bom lembrar que toda avaliação ela é sujeita a vieses, né? Então, a gente tem uma prova que, muitas vezes, essa prova vai ser engessada, uma prova que vai medir um conhecimento teórico, né? Que muitas vezes o conhecimento teórico não é o suficiente. Na verdade, não, todas as vezes o conhecimento teórico não é suficiente. Então, agora, com as novas diretrizes, a questão da formação por competência, se o MEC, junto com o CRF dos estados, o CFF e todas as entidades farmacêuticas trabalhassem juntas para implementar as diretrizes em todo o Brasil, aí sim a gente teria uma formação de qualidade, porque as DCNs foram muito bem escritas. Então, se a gente implementar o que a gente já tem, eu acho que é o caminho mais fácil não, é o caminho certo, não é o mais fácil, mas é o caminho certo que a gente tem que fazer, ao invés de pensar no exame nesse momento. Professor Ione. Eu fiquei pensando sobre todas essas colocações, né? Um dos pontos que eu tinha colocado aqui também para discussão é essa questão da duplicação da avaliação, né? Uma vez que já existe uma estrutura que é o ENAD, né? Para avaliar os cursos que já existem, todos esses indicadores, mas eu fico pensando num outro aspecto, né? Eu não vejo essa prova como um mecanismo de gerar dados, né, para que sejam tomadas determinadas atitudes, porque isso, como o colega já colocou, já existe, né? Eu vejo como uma tentativa de controle de acesso mesmo, né? É uma tentativa de controle de acesso à profissão, diante de uma realidade que está posta, né? Inúmeras instituições de excelência exercendo um trabalho muito importante no país, mas também inúmeras instituições com qualidade duvidável, um movimento enorme aí tentando se contrapor à questão dos cursos na área de saúde no formato completamente EAD, né, que é uma tendência que está acontecendo e que é uma briga muito importante de todos os cursos da área de saúde. Então, eu não penso nessa prova como algo que vai fornecer dados, mas é, sim, um controle de acesso. Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, tá? Mas estou pensando, foi assim que eu compreendi essa forma de acesso, que, de alguma forma, vai impactar na formação. Né? Tendo contato com alguns professores da OAB, né, alguns cursos e reuniões em conjunto na instituição que eu trabalho, né, e professores do direito, na verdade, surge uma dificuldade imensa na dupla avaliação, né? Então, eles têm que formar os meninos, a prova do OAB tem um formato completamente diferente do formato da prova do ENAD, né? Então, eles ficam loucos, os alunos ficam loucos, porque eles têm que fazer o ENAD, eles têm que fazer depois a prova da OAB. Então, essa é uma das críticas que, inicialmente, eu tinha colocado como depende muito da forma, como que vai ser realizado. Né? Agora, é um desperdício de dinheiro. Né? Acho que, como a professora colocou, é um desperdício de dinheiro importantíssimo se a gente pensar no tamanho desse país, né? E na estrutura que é necessário para fazer uma prova como essa. Né? Eu acho que, além dos pontos que a professora Ione colocou, quem é que vai para um exame da ordem sem fazer um cursinho? Ninguém vai. Você não vai pegar um aluno que está fazendo direito e ele vai simplesmente pegar o diploma dele hoje e amanhã ele vai bater lá na porta da OAB e falar, olha, eu vim fazer a minha prova. Não vai. Então, eu acho que o exame ele não é válido como indicador para as faculdades em si, para a qualidade do ensino em si. Porque se eu, Rose,
tiver que ir fazer um exame de proeficiência, porque eu ainda não me formei, eu com certeza vou me preparar antes num cursinho. Eu vou procurar uma outra instituição que vai me dar uma outra base totalmente diferente, que seja especializada nisso, porque vão surgir vários cursos, assim como existem os cursinhos para a OAB, que são especializados nisso, e eu vou procurar me capacitar. Então, não é válido. Como indicador, né, para levantar dados, não é válido. E aí eu torno a dizer, não é o nosso maior problema hoje. O exame final, a formação final, não é o maior problema. A gente tem a participação aqui via Facebook da Luciene Alves Moreira, e ela fala o seguinte: quando o MEC não faz a sua parte, cabe ao Conselho Profissional fazer, principalmente agora que estão surgindo os cursos EAD. Eu só queria replicar a questão da Rose. Eu acho que existem alunos, sim, que fazem a OAB imediatamente após se graduarem, e eles têm sucesso, né? É isso que a gente deseja, é isso que a gente espera da formação. Agora, né, para fazer um cursinho, e aí que mora, né, o cuidado, porque um exame de proficiência, se você já foi capacitado numa boa instituição, isso vai ficar só naquele círculo fechado, né, de criar cursinhos para dar emprego, ótimo, né? A gente está num país em crise, mas acho que não é por aí. Então, a gente tem que capacitar esse aluno. Como que a gente vai capacitá-lo? Medicina faz um tempo de residência nos países, faz prova para entrar, é super difícil, né? Tem uma bolsa boa, mas ali eles estão exercendo a sua profissão no auge da aplicação clínica, etc., e saem com mais segurança, vamos dizer assim, né? É natural que qualquer graduado, egresso, tenha um pouco de incerteza, de insegurança no exercício da profissão, tá? Mas na faculdade de farmácia, que passou recentemente por uma avaliação do MEC, para recredenciamento, renovação de credenciamento, é uma avaliação super exigente. Eu acho que os critérios são apertados, e a gente trabalhou anos a fio para melhorar, né? Então, eu não sei se é aí a solução, tá? Mas relembrando a pergunta que você recebeu pelo Facebook. Da Luciene, quando o MEC não faz a sua parte, cabe ao Conselho Profissional fazer, principalmente agora que estão surgindo cursos EAD. Essa é a participação via Facebook da Luciene. Sim. Então, nos cursos presenciais, é permitido no máximo 20% das disciplinas, né, que compõem a matriz, de modo EAD, mas que na nossa faculdade não existe essa modalidade total EAD, existe ela semipresencial, que você pode fazer os cursos online e estar presente no local para fazer todas as avaliações, de acordo com a resolução do MEC. Tá? Então, realmente, a questão aí do EAD, né, tem que ser repensada. E eu acho que tem que haver corte, sim, tem que haver fechamento de cursos que não tem um nível mínimo, né, de comparação, e tem que ter um padrão de comparação. É como se fosse uma referência. Essa é a referência. Todos têm que estar daquele mínimo para cima. Professora Mariane? Bom, eu acredito que não necessariamente, né, a gente ter uma prova de proficiência para avaliar, por exemplo, um aluno egresso de um curso totalmente EAD, vai conseguir garantir e coibir que esse aluno não tenha um bom desempenho nessa prova, né? É difícil, acho questionável também a questão do EAD, acho muito complicado, mas a prova está sendo colocada muito como essa questão de melhoria de qualidade, né? Para a gente tentar reverter esses resultados eu acredito que a ideia seria, sim, mais ou menos essa questão de indicadores, para que a gente pudesse, de repente, divulgar esses dados, né, e a comunidade pudesse saber, poxa, vou escolher essa instituição? Eu tenho possibilidade de conseguir passar no exame, né, se eu me formar nessa instituição? E isso acabasse refletindo em possíveis melhorias. Mas também acho esse mecanismo muito frágil, muito difícil da gente garantir que isso realmente vai acontecer. E como todos os colegas já posicionaram, a gente já teria aí um possível mecanismo para avaliar essa questão da qualidade. Eu acredito que
se realmente, né, curso EAD vai acontecer de forma totalmente, o aluno vai ter essa possibilidade, né, de fazer totalmente à distância, esse aluno também vai cair na questão de um preparatório, num cursinho, provavelmente. E, normalmente, essas provas elas vão ter um formato muito específico que a gente é capaz de aprender, né, gente? Nós fizemos vestibulares, nós passamos por seleções, estudar aí 2 anos para uma prova não necessariamente vai te garantir uma proficiência realmente para a sua profissão. Então, a gente já estudou para a prova, todos nós fomos alunos, né, e a gente sabe o que acontece com esse conhecimento quando a gente estuda para a prova. Então, prova não necessariamente vai conseguir garantir essa qualidade, né, em todos os aspectos. Tanto para a gente voltar a isso, para as instituições que tiverem egressos aí repetidamente com desempenho muito questionável, né, muito insatisfatório, e tanto também para garantir a qualidade dessa pessoa que passou nesse exame, né? Então, acho aí que a gente tem várias fragilidades, né? Jean? Eu adorei sua fala, Mariane. Eu acho importantíssimo a gente pensar o seguinte: o aluno que fez o curso presencial, ele estudou naquela faculdade, ele vai estudar quando ele formar para fazer o exame. Por melhor que seja a universidade dele, eu estudo na UFMG, é uma faculdade muito boa, mas se tivesse um exame, com certeza eu ia me preparar para o exame, porque a gente nunca sabe o que vai cair. Então é natural qualquer pessoa estudar para uma prova, por mais capacitada que ela seja. O aluno do ensino à distância, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se a gente vai aplicar uma prova ao final do curso, será que essa prova garante que o aluno à distância vai ter a mesma competência do aluno presencial? Não tem como a gente afirmar isso por uma prova. Então, se a ideia de ter uma prova de proficiência ao final do curso é para igualar profissionais formados pelo ensino presencial com o ensino à distância, eu acho que é um tiro no escuro e é uma coisa que não tem correlação, ao meu ver. Então, eu volto na ideia de que eu acho que a avaliação ela tem que ser inicial. Quando a faculdade vai abrir um curso, já acontece. Ela tem que ser periódica, já acontece. Mas ela tem que ser periódica de forma mais crítica e de forma mais próxima. Porque a gente sabe que o MEC avalia os cursos, a gente sabe que tem faculdades que, digamos, que conseguem, de alguma forma, que essa avaliação não seja a mais fidedigna possível. Então, isso existe, a gente sabe que existe. Então, o MEC precisa se reformular nessa questão. Então, eu acho que o ponto central do ensino, da formação profissional, é o MEC. Por mais que os nossos conselhos tentem, é o MEC que é a peça fundamental. O que a gente pode fazer é apoiar e cobrar. Então, todas as entidades que eu conheço têm assessoria jurídica. O CRF tem assessoria jurídica, o CFF tem assessoria jurídica. Então, a gente tem que se unir. Se unir, se a gente não consegue, na questão do trato, da conversa, da discussão, a gente tem que ir para a via judicial, para a via mais política possível. Então, a gente tem que se unir para a gente tentar, de alguma forma, mostrar que nós, que somos profissionais da área da saúde, não podemos ter uma formação à distância, porque não tem como eu fazer uma administração de um medicamento aprendendo pelo computador. E por mais que as minhas aulas teóricas sejam à distância e eu tenha um estágio presencial, não é a mesma coisa. Porque todo mundo que já fez uma faculdade, todo mundo que já estudou numa escola, sabe que o presencial é totalmente diferente. É o olho no olho, é lá que você conhece as pessoas, lá que você aprende. Em faculdade, a gente não aprende só na sala de aula. Então, a gente faz o estágio, a gente aprende muito mais do que 2 anos de faculdade. A gente aprende muito mais em um curso de 4 horas no CRF, numa quinta-noite. A gente aprende muito mais num projeto de extensão. Então, essas nuances que uma universidade presencial permite que o aluno viva, o ensino à distância jamais, em hipótese alguma, consegue oferecer. Então, se uma pessoa que mora lá no interior do estado tem a opção de fazer um curso à distância que custa R$250 e outro, uma faculdade presencial de R$1.000, R$1.500, ele não consegue nem decidir. Ou ele faz isso, ou ele não paga a comida dele, não paga a escola da criança. Então, o que a gente tem que fazer é não deixar abrir. Os que já abriram, a gente fecha, antes que alguém entre. Entendeu? Jogar a cargo da população, ter que escolher entre a faculdade que é credenciada e a faculdade que não é credenciada, isso é injustiça. Porque eu posso escolher, graças a Deus, hoje eu posso escolher. Mas tem gente que não tem poder de escolha. Ele vai estudar naquele pode estudar, independente se ela é credenciada ou não.
Jean, então, de acordo com a sua fala inicial, você apontou que, ao invés da gente prosseguir rumo ao exame de proficiência, você acredita que deveria ser mudada a metodologia de avaliação do MEC de forma que fique mais restrita a abertura de novas faculdades, de novos cursos, sem o padrão necessário. É isso mesmo? Isso. Teve uma legislação, se não me engano, ano passado, que teve uma alteração dos indicadores de qualidade, da questão da avaliação de ensino à distância, que permitiu essa abertura toda. Então, a gente tem que lutar politicamente para que isso seja revisto. As formas, a gente tem várias formas para isso. Mas eu acho que o ensino à distância, ele agrega em alguns momentos, claro, a questão... Tem pessoas que moram em locais que não têm a faculdade presencial. Só que isso é válido para certos tipos de curso, para cursos complementares, para pós-graduação. Eu querer dar a oportunidade de alguém estudar é eu fomentar municipalmente transporte de uma cidade para outra, é eu incentivar que faculdades particulares abram polos presenciais naquela região que não tem uma faculdade, e não ofertar um ensino à distância. Um atento aos direitos humanos querer que um paciente diabético, hipertenso, naquele quadro de crise hipertensiva, ser atendido por alguém que foi formado atrás de uma tela de computador. A profissão da saúde, na área da saúde, traz certas obrigações que a gente não pode deixar de pensar. Não é mais a minha possibilidade de estudar ou não, é a vida da pessoa. A gente está brincando com a vida de outra pessoa. Então, a gente tem que ter seriedade nisso. Eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é implementar as diretrizes, as primeiras coisas para se fazer, e pactuar junto ao MEC para melhorar as qualidades dos cursos que estão abertos e ver quais que precisam ser fechados. Porque, muitas vezes, é melhor ofertar 200 vagas do que ofertar 500 vagas. A gente sabe disso. Algumas pessoas vão cortar o seu acesso, mas muitas vezes a gente pode remanejar. Acho que tudo é possível se a gente discutir amplamente. Não ser discutido só a nível de Congresso Nacional. Né? E outra coisa que é importante, eu não tenho um dado, não sei falar, mas eu não sei o que a OAB acha do próprio exame dela. Eu não sei se ela tem segurança para implementar o exame dela, ou se ela acha que ele é útil, tem qualidade, e se ele realmente deveria continuar. Eu acho uma pessoa boa para falar, esse é o Rio, que acabou de chegar, tem mais conhecimento do que eu. Será que a OAB, no fundo do coração, ela gosta de manter o exame dela? Gostaria de dar boa noite novamente aos colegas que nos assistem. Né? A gente teve um número maior de acessos depois, né, do início. Esse debate que o CRF Minas Gerais está promovendo tem o objetivo de promover a exposição das ideias, né, como foi dito no início, acerca desse tema, que é a proficiência em farmácia, já que é de extrema relevância para a nossa categoria. Eu gostaria de agradecer a participação do Rilke Novato, que é o diretor do Sinfarmig, que chegou agora para compor nossa mesa. Agradecer a presença. E a gente agora está falando em relação, né, ao exame de proficiência. Tem se falado muito aqui na mesa em relação da duplicação dessa avaliação pelo Ministério da Educação. O que você acha disso, Rilke? Bem, boa noite a todas e aos colegas, também alunos, estudantes, professoras. Eu queria inicialmente, primeiro, também cumprimentar os colegas que estão acompanhando pela internet, mas dizer congratular o Conselho pela iniciativa desse evento, dizer que eu estou aqui como diretor do Sindicato dos Farmacêuticos, tivemos a oportunidade de fazer esse debate com a diretoria. E, de início, se me permite, eu queria só fazer uma observação, eu até imagino que vocês tenham já manifestado, mas, inicialmente, a gente queria considerar que, em função da relevância do assunto, da matéria, enquanto diretor do sindicato e da Federação Nacional dos Farmacêuticos, a gente solicitou a prorrogação da consulta pública. E também pedimos que o Conselho Federal abrisse um espaço também de debate online como esse, mas também presencial, para que a categoria, os colegas tenham tempo para
para apropriar um pouco mais desse tema, que é um tema polêmico, é complexo, não é fácil. Estamos aqui, eu e a diretora Silvana Mafra também, que participou desse debate na reunião de diretoria, e a gente queria rapidamente dizer o seguinte: o Jean perguntou aí sobre, certamente seria bom ouvir da OAB essa questão. Nós tivemos uma preocupação de sondar um pouco como é que é esse exame da OAB ao longo dos anos, né? A OAB é um curso mais antigo que é o de farmácia no Brasil. Os 2 primeiros cursos é de 1827. O primeiro de farmácia, lá da Integrada com Medicina Bahia, é de 1832, né? Bom, a diferença é que tem uns dados interessantes. Eu talvez gostaria de comentar um pouco isso, né? No Brasil, atualmente, são quase 1.050 cursos. Estou falando de 1.050 cursos de direito. E com o número de profissionais que beira a 1.050.000. Farmacêutico a gente deve ter no país em torno de, botar uns 250 no máximo. É isso, Ione? 200 e? Isso. Eu estou com os dados aqui do Conselho que eu peguei na página, né? 203.600 inscritos no Conselho. Perfeito. 600 escolas. 600 escolas. Na OAB tem, para vocês terem ideia, os Estados Unidos tem 109 cursos de farmácia, com uma população de mais de 300 milhões de habitantes. A Inglaterra tem 95. Tudo isso dados de hoje, que a gente teve a curiosidade de levantar. E eu queria só fazer essa observação. Se a proposta da consulta pública, aí, eu acho que todos tiveram a oportunidade de dar uma lida no texto, e certamente também nossos colegas da internet, no texto do Conselho Federal, ele só faz referência ao exame de proficiência num único período, numa única observação. E coloca o que todos nós, me parece, concordamos, que essa profusão e abertura de cursos, de certa forma, é muito questionável, né? Eu imagino que vocês tenham comentado sobre isso. Eu queria observar o seguinte, que se a referência para a proposta do exame de proficiência for o exemplo da OAB, a gente precisa discutir isso com mais aprofundamento. Pelo seguinte, nós sabemos que o MEC tem um sistema de avaliação de cursos. O colega professor aqui sabe isso melhor que eu. Me perdoe se estou sendo repetitivo, mas os sinais, que é aquele Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, tem pelo menos um tripé fundamental para avaliar. Que avalia estrutura, né, equipamentos, enfim, biblioteca, etc. Avalia a qualidade dos professores e avalia os alunos através do ENAD, né? Então, portanto, a prova do ENAD, inclusive, ela acontece em 2 momentos no curso, né? Portanto, tem um embasamento, digamos, em tese, importante para avaliar os cursos. O exame da OAB, da Ordem, né, dos Advogados do Brasil, ele existe desde 74, através do Conselho da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pelo menos é um dado real. Eu até trouxe uma matériazinha de jornal aqui, eu não sei se dá para os usuários da internet acompanhar, mas essa matéria é do Estado de São Paulo, de 11 de agosto de 68. E o título é OAB quer escolas boas e eficientes. Nessa matéria, o advogado, né, até um professor de direito, ele articula que os recém-formados da época, no final de 68, na década de 60, não estavam sabendo escrever direito, não tinham um vernáculo adequado. Então, havia uma preocupação muito com a redação dos advogados, que essa era era comum os advogados manifestarem, né, através de redações, de texto, de defesa, etc. Bom, de lá para cá, nos últimos 10 anos, quem realiza a prova da OAB é a Fundação Getúlio Vargas. E um dado importante é o seguinte: por mais que os exames tenham sido feitos, eu levantei isso com um nível de detalhe, nos últimos 10 anos, nos últimos 17 anos, desde a segunda prova aplicada através do exame agora que é nacional, é uma prova só no país inteiro, realiza 3 vezes ao ano, a média de reprovação é absurda. A média total fica em torno de 18%. Geralmente, assim, são mais de 100 mil
inscritos por ano, com aprovação em torno de 15 mil, 17 mil, chega a 20 mil, etc. Então, a média de reprovação é muito alta. A pergunta que nunca quis calar durante todo esse tempo é o seguinte: eu até tive a oportunidade de, há 18 anos atrás, 1987, 21 anos atrás, não é isso? Não, minto, é 97, não é tão antigo assim não. Em 97, 21 anos atrás, eu estava na presidência do Conselho de Farmácia, quando fizemos o debate no FMG com o presidente da OAB e o presidente do CRM-MG. Naquela época, uma das alegações que a gente apontava é o seguinte: ao longo daquele tempo, depois desses 21 anos, a OAB reprovando esse percentual grande, no último foram mais de 80% de reprovação, não contribuiu efetivamente para o fechamento de nenhum único curso de direito que não tem qualidade nesse país. Então, essa é uma pergunta que a gente quer, para já devolver a fala para você, dizer o seguinte: esse exame na ponta, né, só o exame para os recém-ingressos, né, egressos aí dos cursos, isoladamente não resolve. Essa é a posição que nós tiramos do Sindicato Farmacêutico, né, Silvana? No seguinte sentido: fazer esse exame isoladamente não contribui para efetivamente qualificar os profissionais de farmácia nesse país. Assim como o exame da OAB não contribuiu. Então, é preciso trabalhar outras questões, fundamentalmente um acompanhamento, assim como é proposto pelo MEC. Obrigado. A gente recebeu uma pergunta relacionada também à duplicação de avaliações, né, sobre qualidade, que é a seguinte: cabe à União assegurar o processo de avaliação das instituições de ensino superior. Nessa perspectiva, o governo federal instituiu o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, SINAS. Portanto, já não existe um sistema de avaliação? Seria necessário, de fato, haver esse exame de proficiência no curso de farmácia? Eu acho que eu vou colocar novamente uma questão que está me incomodando assim desde o início. Eu não vejo que esse exame seja um exame voltado para a qualificação, porque isso já existe. Eu entendo, né, e volto a afirmar, eu entendo ele como um controle de acesso ao exercício da profissão, né? É lógico que aí você está punindo na ponta. Você está pegando, como a colega estudante do Pitágoras, né? É Grace? Rose. A Rose colocou muito bem que a culpa não é deles, né? A culpa não está ali, a raiz do problema não está ali. Mas eu entendo que o Conselho está pensando nisso como uma forma de controle de acesso diante de uma realidade que, infelizmente, nós temos que batalhar muito para tentar reverter, né? Que é essa questão da abertura de inúmeros cursos sem qualidade. Porque eu sempre me perguntei exatamente essa questão da OAB, né? Todo ano a gente vê as notícias. 80%, 82% de reprovação, 70 e tantos por cento de reprovação, e curso abrindo, e os mesmos cursos existindo. Então, a OAB faz isso para qualificar os cursos ou para restringir o acesso do profissional ao mercado? Jean? Outro ponto que eu também quero reforçar é a questão de que, com as novas DCNs, os estágios já vão poder começar logo depois do terceiro período. Então, e vão ser pincelados ao longo do curso. E isso vai deixar a formação do estudante muito melhor. Então, o egresso das novas DCNs, ele já vai ser um profissional melhor, se essas DCNs forem implementadas. Então, eu acho, que eu volto a repetir, que o importante é o MEC realmente fazer o seu papel e as universidades e faculdades implementarem as DCNs. Implementando as DCNs de forma totalmente, eu acho que a gente chega onde que a gente quer chegar sem necessidade de um exame de proficiência, que eu também concordo com a Ione. É uma forma de afunilar qual o profissional que vai para o mercado, quando, na verdade, deveríamos afunilar qual curso existe e onde você vai poder estudar ou não.
Depois que o problema já nasceu, que a gente está querendo tratar. Eu acho que isso é mal de farmacêutico, né? É uma coisa bem engraçada, né? Vocês falaram sobre o acesso, né? Tanto a professora Ione quanto o Jean, e a gente tem uma pergunta relacionada a isso. Visto que grande parte dos alunos que ingressam no ensino superior não possuem uma boa qualidade no ensino básico, o exame de proficiência os afetaria de forma considerável? É uma pergunta. E ligada a ela, poderíamos considerar uma distinção e uma contrariedade à ideologia de igualdade dos programas sociais do governo, como o ProUni e o FIES? Algum de vocês poderia contribuir? Você pode repetir a última pergunta, por favor? Poderíamos considerar uma distinção e uma contrariedade à ideologia de igualdade dos programas sociais do governo, como ProUni e FIES? Falando em relação ao acesso. Na verdade, eu não sei se eu entendi muito bem. O acesso em que sentido? Porque essas provas não são pagas, né? Mas é a profissão, entendi. Mas aí já partindo de um pressuposto que um aluno que está num programa desse, ele já tem uma formação inferior. A minha sensação com essa pergunta é essa, né? Que é uma afirmação de que um profissional que se formou, né, em alguma instituição por meio de um programa desse, já é um profissional que automaticamente é inferior a alguém que formou em uma instituição em que não há essa possibilidade, né? Não sei se é por aí, né? Então, acho difícil responder isso, né? Posso complementar? Claro. Então, durante todo esse debate, esse tempo, eu venho pensando aqui, né, no programa de aceleração ao crescimento, né, dos governos passados. Isso é claro que envolveu a inserção daquele que não tem a educação, né, proporcionando melhorias sociais, culturais, etc. Então, é claro que, né, desde 2010, quando iniciou-se o programa de aceleração na educação na UFMG, que por meio do REUNI, que foram criados cursos noturnos, curso de biomedicina, né, não só na Faculdade de Farmácia, mas em toda a UFMG, vem se notando uma redução de desempenho. É óbvio que, né, você abrindo a população, que certamente teve menos acesso à educação de qualidade no ensino médio, isso reflete sim na universidade. Mas não quer dizer que essas pessoas bem formadas, né, elas não poderão comprovar a sua capacidade, né? E o professor Hilke disse há um pouco tempo atrás também, a questão da lei da oferta, né? Quanto mais oferta, mais profissional no mercado. Nós temos pouco, por esse Brasil enorme, mas também reduz essa valorização, né, científica, salarial, principalmente, aí, né, a procura vai ser mais competitiva, né? E eu entendo também que o curso, a melhoria dos cursos de graduação é uma coisa dinâmica. Nós temos aí, né, na UFMG, 116 anos, 106 anos, a gente estuda desde 1916, então, né, 100 e poucos anos de existência. Nós não nascemos bons, excelentes, né? A gente foi criando e com a exigência do mercado, a ciência, né, isso foi sentido muito na década de 80, 90, em que o país, então, por meio do MEC, da CAPES, qualificou os profissionais, mandou para fora e voltou com eles. Então, hoje a gente tem um professorado de qualidade. E aqui, né, qualificamos outros e essa coisa continua. Quer dizer, o desejo ao mais, nunca que um profissional vai se sentir totalmente bem informado. Ele quer mais, ele vai buscar mais, né? Mas, com tantas fraudes que a gente vê aí em Enem, ENAD, eu acho que no exame de proficiência não vai acontecer diferente. Por favor. Bom, eu queria só observar. A colega ou colega que fez a pergunta falou inicialmente sobre a formação básica. E, de fato, esse é um fator que faz com que o desempenho, né, na graduação tenha, né, um resultado condizente, o esperado ou não. Uma das
das discussões na OAB em relação ao baixo resultado entre as pessoas que fazem, né, essas provas, uma delas é a base fraca no curso, no curso, na formação básica, né, curso nível médio, etc., que faz com que esse aluno não tenha uma absorção durante a graduação. Uma outra informação é que a prova por si só e uma avaliação gera questões de ordens pessoais, de dificuldade, enfim, né, que pode, naquele momento, baixar o desempenho, né, tanto é que você tem resultados negativos de alunos oriundos de escolas tradicionais de direito nesse país. Tem esse levantamento por parte da OAB. Então, é fundamental que a gente, me parece, né, nós devemos reforçar a obrigatoriedade do Estado, aí, via MEC, de fazer a avaliação devida. Mesmo que essa previsão ela é constitucional. A Constituição, lá no seu artigo 209, não é isso? 209, olha. O ensino é livre de iniciativa privada, e é importante dizer que, na OAB, 91% das vagas de direito, 90% é de escolas privadas. Atendidas as seguintes condições: 1, cumprimento das normas gerais de educação nacional. 2, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, quem tem a obrigação de avaliar devidamente, decentemente, é o Ministério da Educação, utilizando esse sistema nacional que foi dito, né? Agora, a professora Ione fez uma observação do seguinte: parece que a prova funcionaria como um filtro para o mercado. Existe uma velha frase do pragmatismo capitalista que diz o seguinte: quem não tem competência não se estabelece, né? Em tese, né, o mau profissional ele não vai ter um desenvolvimento, né, o esperado, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mercado ele não pode se autorregular nesse sentido. A sociedade não pode prescindir do direito de cobrar de que os cursos de formação tenham a sua avaliação. Quer dizer, a gente não quer que, vamos pegar uma situação extrema, né, um neurocirurgião de ponta ou um piloto do avião que você vai embarcar, seja um sujeito que vai se qualificar de acordo com o mercado, e se o avião cair para frente, não vai haver essa possibilidade, né? Ele não vai conseguir um outro emprego, dando uma situação aqui bem extrema. Não é essa a situação. A gente não pode querer que o mercado regule nesse sentido. Então, eu acho que é fundamental que haja aí uma ação do governo. E, por último, em relação às cotas, ou talvez a possibilidade de viabilizar que quem não teria um acesso em função de que a meritocracia nesse país, que é muito injusto social, é muito discutível, eu acho que não. A gente tem visto respostas de alunos cotistas nas universidades com alta qualificação, com alto rendimento, e, portanto, não é isso que desequilibra a qualidade da formação. Eu acho que a gente deve bater na tônica o seguinte: é necessário que o Estado avalie com qualidade, com competência, porque qualquer um de nós poderia perguntar: mas se o SINAI já existe desde 2004, por que é que até hoje não resolveu a qualidade do curso? Olha, eu não sei se ele está sendo aplicado devidamente, né? Não sei se a avaliação dos alunos que é feita através do ENAD, a avaliação dos professores, a avaliação para abertura de curso. A gente tem visto na farmácia cada vez mais cursos sendo abertos, aí a qualidade é muito discutível. É preciso que, talvez nesse momento, chamado pelo Conselho Federal de Farmácia, a gente desperte a importância de cobrar do MEC a avaliação devida desses cursos que estão aí de farmácia no país, afora. Rose? Falando um pouquinho sobre a pergunta via Face que fala sobre a educação anterior, eu estudei a vida inteira em escola pública, sempre. E eu faço parte de um desses programas do governo. Um curso de farmácia hoje não é algo barato, não é algo acessível, a gente sabe disso.
E hoje eu estudo em uma faculdade onde o curso que eu faço foi nota 4 em 5 no ENAD. Os meus professores são ótimos professores. Mariana, inclusive, é uma delas. Chegou esse ano. Quando eu resolvi fazer o vestibular de farmácia, eu já atuava na área, né, na indústria, e eu me apaixonei pela área. Se eu fosse pensar que, por ter estudado a vida inteira numa escola pública, eu jamais conseguiria, eu não teria passado em 6º lugar no vestibular. Jamais. Não passei em 1º. Mas para uma pessoa que não fez nenhum cursinho, eu formei lá em 2006 e eu resolvi fazer a faculdade em 2014. Se eu fosse pensar que, por conta da base que eu tive lá no ensino médio, no ensino fundamental, eu jamais teria condições de fazer a faculdade hoje, eu não estaria aqui com vocês nessa noite. Então, eu acho que é arcaico esse tipo de pensamento. Por quê? A educação, ela é deficiente? Ela é deficiente. Mas eu não posso simplesmente colocar a culpa em cima do governo ou em cima do professor que sai para dar aula. Porque o aluno, ele tem que querer. Não adianta. O professor, ele está ali, ele está lá para dar a matéria e ele já sabe aquilo que ele precisa ser ministrado. Ele vai compartilhar aquilo comigo. Se eu não estiver disposta a absorver, não adianta se é uma escola privada, uma escola particular, não adianta. Eu tenho que estar disposta. Então, eu acho que nesse ponto é muito fácil eu simplesmente virar e falar, o governo, ele precisa abrir mais programas, ou, de repente, a qualidade do profissional não está legal, porque lá atrás o aluno não teve uma base. Não. Se a qualidade não está legal, é porque o profissional em si, ele não está disposto a ser verdadeiramente um profissional, independente do curso ou da educação que ele teve lá atrás. Acho que esse é o meu ponto de vista. Passo a palavra para o Jean. Eu concordo, em parte, com o que a Rose falou. Entendo que é difícil a gente falar de desafios para a sociedade inteira, porque a gente só consegue falar dos nossos próprios desafios. Então, eu não estudei numa escola pública no ensino médio, estudei numa escola particular na minha cidade do interior de Minas, que era boa, mas não era tão boa quanto as da capital. Então, eu tive mais condições de passar no FMG do que alguns dos meus colegas, mas eu tive menos condições do que outros colegas. Então, a gente entende que são vários fatores que vão interferir na vida da pessoa. Se ela vai conseguir ou não entrar na universidade, são muitos fatores. Não é só a cor da pele, não é só a questão econômica, não é só a cidade que ela morou que vai dizer se ela vai passar ou não. Depende, não basta só ela querer, porque muitas vezes a pessoa quer, mas todo o resto conspira contra. Então, é muito complexo a gente dizer isso. Depende de vários fatores. Só que, é claro que se você tem as condições, tem as oportunidades e você busca, corre atrás, você consegue. Muitas vezes você busca muito, só que você não tem as oportunidades e você não consegue. Mas uma hora você consegue. Então, voltando à pergunta da telespectadora, da ouvinte do Facebook, telespectadora é tão Silvio Santos, né? É importante a questão do ensino fundamental, do ensino médio. Eu acho que, com a entrada de pessoas que vieram de um ensino público, de um ensino médio inferior ao que via antes, que agora eles conseguem acessar a universidade, eu não creio, na minha visão, que caiu o rendimento. Na verdade, só mostrou uma realidade que a gente fechava os olhos. Então, qualquer pessoa, inclusive o ministro da Educação, ele sabe que o nosso ensino ele é defasado, ele é ruim. A gente precisa melhorar o ensino. Não adianta a gente falar que ele é um ensino bom, que a gente sabe que não é. E não é culpa do professor. Porque o professor é a classe profissional mais valorizada no Brasil e é a única profissão que tem contato com todas as pessoas do Brasil. Nem todo mundo vai ao médico, nem todo mundo vai ao farmacêutico, mas todo mundo passa na mão de 1, 2, 3, 4, 6 professores. Eu não tive aula com a Ione, não tive aula com a Mariane, não tive aula com o Rilke, mas tenho certeza que são boas pessoas, bons profissionais, porque escolheram ser professores.
Acho que quando você escolhe uma profissão, você se dedica, você quer aquilo para a sua vida, e você espera ser valorizado socialmente e economicamente por isso. Então, valorização dos professores, reestruturação das escolas, é uma utopia talvez, mas é o que vai melhorar o ensino público e que vai refletir numa facilidade de acesso dos alunos ao ensino superior. Não é o vestibular mais difícil que deixa a entrada melhor, o rendimento maior, e sim o ensino desde o início. Porque se o aluno ele começa no fundamental precário, no ensino médio precário, ele vai ter muito mais dificuldade de entrar na universidade. O aluno que sofre preconceito racial, ele também vai ter mais dificuldade. O aluno que é da periferia, ele também vai ter mais dificuldade. Então, são vários fatores que devem ser levados em consideração para a gente responder a uma pergunta como essa. Então, é difícil pontuar assim de cara. Ione? Eu fiquei pensando muito nessa questão, né, do acesso. Na instituição que eu trabalho, nós temos muitos alunos que são provenientes de vários programas. O fato de ser proveniente ou não de um programa, o fato da educação básica ser deficiente, como todo mundo aqui colocou, isso não invalida a necessidade de uma avaliação, né? Por quê? Porque existe uma questão ética que eu acho que ela tem que ser levada em consideração. Esse profissional que vai sair, ele vai estar lidando com pessoas, né? Ele está lidando com vidas, qualquer que seja a área de atuação dentro da profissão farmacêutica que ele escolha atuar, né? Não precisa ser necessariamente na clínica, que é meu âmbito de atuação, né? Então, assim, eu acho que são duas colocações que elas não são contraditórias. Entrar por ProUni ou qualquer outro programa não tem nada a ver com avaliar a qualidade do ensino que está sendo ofertado e o profissional que está sendo disponibilizado para o mercado, né? O que a gente está discutindo é como que vai ser essa avaliação, se vale a pena ter uma outra ou não, né? Uma vez que já existe uma avaliação proposta pelo governo, né? Então, eu gosto sempre de pensar que no final dessa história, no final da linha, tem alguém ali que vai receber o meu serviço, né? E que tem que ser um serviço qualificado, né? Tem que ser um serviço com qualidade, né? Então, acho que a avaliação ela não contradiz nenhum programa. Eu gostaria de dar boa noite novamente às pessoas que nos assistem pelo Facebook. Nós estamos debatendo sobre o tema de proficiência, sobre proficiência em farmácia. Aqui na mesa nós temos os professores, né, de universidades, e temos também o Hilke, que é do Sinfarmig, e os estudantes acadêmicos em farmácia. A gente tem uma participação via Facebook do Christian Matos, que pergunta: se não cai o rendimento, qual o receio, então, para o exame? Se não caiu o rendimento, qual o receio, então, para o exame? Hilke? Bom, primeiro o seguinte, eu acho que, repetindo, o exame por si só não avalia a qualidade do profissional. O exame, ele avalia um conjunto de informações que, em tese, a graduação, o curso já ministrou, já testou, através das suas avaliações, e que o momento único no final do curso, uma prova única, ela não pode ser objeto de impedimento desse profissional ir para o mercado de trabalho. Essa é uma questão que, inclusive, é prevista constitucionalmente. A OAB teve que aprovar uma lei em 1994 por conta das ações dos advogados que não passavam na prova e que se via no direito do exercício. Nós entendemos que o exame não pode servir para isso. Se ele tiver caráter punitivo, ele não resolve. A gente não tem solução para as questões da vida, de um modo geral, só com base no caráter punitivo. Nós já vista aí o índice de criminalidade nesse país, para fazer um paralelo. Então, é preciso mais do que isso. É preciso mais.
Por exemplo, é preciso um acompanhamento, né, já foi dito aqui, pelo MEC, durante todo o curso, avaliando com suas expertises os momentos que o curso deva ser avaliado, inclusive com provas, como é colocado, etc. Né? Agora, a questão é que não é só um exame para avaliar o profissional. Em relação a esse exame, tem toda uma série de entendimentos que, ao meu ver, têm se mostrado equivocados com o acompanhamento da prova da OAB. Né? Tem se gerado, na verdade, uma indústria de cursinhos, tem se gerado questionamentos sobre a qualidade dos exames que são feitos, tem se gerado uma questão muito importante. Olha, há 21 anos atrás, quando a gente já discutia em 97, o exame de proficiência para a farmácia, uma das argumentações nossas naquele momento, por ser contrária, era de que a grande questão do farmacêutico em relação à sociedade naquele momento, no país afora, não era por desconhecimento técnico do exercício profissional, mas sim por negligência profissional. A cada mês a gente via, né, nas plenárias dos conselhos, 98% dos processos éticos por ausência profissional no seu local de trabalho. Era essa a grande questão naquele momento, e eu acredito que até superamos muito em relação a essa questão, do ponto de vista da assistência. O exame, ainda que o exame da OAB tenha a prova de questionamentos éticos, ele não pergunta, você vai ser ético no seu trabalho ou não? Né? Então, essa medida do conhecimento do profissional só na ponta é altamente questionável, como a gente tem visto o exemplo da OAB. Nós poderíamos discutir o seguinte, daí a importância de que amanhã não se encerre essa consulta pública. Que tal se o Conselho Federal e aí com os conselhos regionais implementassem uma prova de conhecimento, na medida que o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, vem fazendo, e não impede o exercício profissional. Para a gente ter aí ao longo de um tempo, não sei quantos anos, fazer uma avaliação em cima dessa prova que é feito ao profissional egresso, né, das escolas. Vamos fazer um exame semelhante, uma prova com todo o arcabouço do exame da OAB, mas que não impedisse o resultado, que fosse mais uma avaliação contributivo para a análise dos cursos. Eu queria só ponderar o seguinte, tem uma previsão nos sinais, aí vou colocar o outro para ler o seguinte, que o MEC tem atos normativos que estabelecem sanções a cursos com avaliações negativas, que vão desde a suspensão temporária de vagas até a cassação da autorização do funcionamento dos cursos, devendo inclusive envolver o Conselho Nacional de Saúde e poderia envolver o Conselho Federal de Farmácia, no caso dos cursos de farmácia. Essa observação que a professora Ione fez, de que o exame acaba não valendo como avaliação dos cursos e pontualmente para filtrar a entrada de profissional no mercado, é uma questão importantíssima. A gente tem que discutir isso. É para isso que o exame serve? Segundo o texto da consulta pública do Conselho Federal de Farmácia, não. Ele propõe avaliação da qualidade do curso. Ele começa dizendo que os cursos são de qualidade duvidosa, nós concordamos, etc., né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que seria uma proposta para estar discutindo com o Conselho Federal de Farmácia. O exame não impedisse do exercício profissional, porque, diferentemente da OAB, onde os advogados podem exercer outras atividades, sem a carteirinha da OAB, em assessoria, etc., e muitos formados em direitos trabalham com assessorias em várias... A gente poderia... Por que o Brasil tem tantos advogados? Porque muitos não trabalham diretamente com o direito, trabalham com assessorias, planejamento, uma série de atividades. Diferentemente, a grande maioria dos farmacêuticos, né, a maioria maciça, precisa estar inscrito no Conselho para exercer sua atividade profissional. Eu gostaria de informar que a gente, né, já está caminhando para a reta final do debate, uma vez que a gente já passou de uma hora, né, que a gente está discutindo sobre o assunto.
o objetivo é, de fato, esclarecer, levantar subsídios, elementos suficientes para que as pessoas que estão nos assistindo, os farmacêuticos, os acadêmicos em farmácia, possam se prover, né, de elementos suficientes para poder fazer uma votação no que se refere à consulta pública que foi proposta pelo Conselho Federal de Farmácia. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta que chegou para a gente, que a gente seja breve, né, nessa resposta, mas bem contundente. Qual seria o impacto do exame de proficiência para o trabalho farmacêutico? Eu acho que já foi bem debatido, bem discutido, não é? Mas é claro que à medida que controla o acesso, vai também privilegiar acesso, não é? Desse jeito. Então, determinados hospitais de renome, né, onde todo farmacêutico almeja trabalhar, determinadas indústrias farmacêuticas, né, vão selecionar e ter preferência por aqueles alunos. E eu fico pensando muito na questão que o Henrique falou, e o farmacêutico ocioso, não é? Porque é difícil você encontrá-lo no trabalho, porque às vezes exerce uma e outra atividade em 2 turnos, e alguns estados até permitem isso, né? Eu acho que fica complicado no meio, né, um país que tem esse tipo de economia. E eu queria deixar minha mensagem aqui, que eu gostei muito da fala do Jean. Então, o MEC tem que tomar atitudes niveladas num certo padrão. É fechar cursos e valorizar o professor, né? E o receio para esse exame veio, a causa maior dessa discussão, dessa proposta de exame de proficiência, não é nada mais do que o curso EAD, totalmente EAD, né? Só lembrando que os cursos, para serem abertos presencialmente, o MEC faz inspeção e instalação, mas para, né, ser virtual, não é necessária a inspeção de autorização. Foi falado também, né, sobre a questão da EAD, dos cursos presenciais. Eu gostaria de aproveitar e informar que hoje o CRF esteve na Assembleia Legislativa e conseguiu, com o apoio do deputado Ivair Nogueira, para elaborar um projeto de lei que proíba o curso de graduação 100% EAD, né? E também a gente informa que vai haver uma audiência pública para debater sobre esse assunto, que é bastante importante para a nossa classe. Sim, eu acho... Pode falar? Nesse ponto, Danube, em relação ao curso EAD, eu queria encerrar fileiras aqui, né, em nome dos sindicatos farmacêuticos, da própria Federação Nacional, o próprio Conselho Federal também está levando, né, essa batalha à frente, de que é inadmissível. Eu acho que nós temos que ocupar todos os espaços possíveis para tentar matar essa proposta no nascedouro, em que pese o MEC ter autorizado e aberto vagas. É inadmissível que para cursos de saúde a gente tenha, né, cursos EAD 100%. Isso é uma batalha que nós temos que encerrar fileiras. Eu queria só complementar uma observação em relação à pergunta de que forma impactaria o mercado farmacêutico. Eu acho que é fundamental que a gente... O mercado farmacêutico, o âmbito, como todos sabem, é muito diversificado, né? O próprio Conselho Federal de Farmácia registra mais de 105 especialidades reconhecidas como atividades profissionais. Então, eu acho que aquilo que a Rose observou, de que é importante, né, o estudante se envolver, sem retirar, como a Ione observou também, a responsabilidade do MEC em relação à avaliação, as atividades de avaliação dos cursos, mas é fundamental que o profissional defina, né, nesse âmbito vasto que vai trabalhar. Eu, com os dados que a gente tem no sindicato e em nível nacional, ainda temos uma perspectiva otimista em relação ao posto de trabalho no Brasil, do farmacêutico, em função da necessidade de ocupação que nós temos. Se você pensar que são, né, 80 mil farmácias e drogarias, se você pensar que o serviço público ainda está muito aquém da sua necessidade de ocupação nesses postos, se a gente pensar nas possibilidades enormes do âmbito profissional, temos espaço para o mercado farmacêutico. O problema é que, geralmente, a gente fica onde está mais acirrado com o currículo, então, na região sudeste, são nos grandes centros. É preciso que o farmacêutico
vislumbre esses outros espaços. Agora, concordo que é fundamental que dedique boa parcela da sua qualidade de formação, depende dela, mas nós temos, enquanto instituições, fazer essa cobrança em relação, né, ao Ministério da Educação e instituições. Acho que o Conselho Federal poderia estar, eu acho que eu acho que ele até já se manifestou nesse sentido, de junto ao Ministério da Educação, estar contribuindo nessa avaliação. Mas eu vejo o mercado, diante de um exame né, de proficiência dessa natureza, e só pontualmente, né, no final do curso, como algo que não vai resolver, vai gerar uma série de outras questões que são duvidosas. Você imagina o seguinte, vamos imaginar uma situação de que uma parcela dos nossos graduandos tiveram uma formação básica fraca. Aí tem uma graduação que, né, tende a ser fraca. Ele já começa o curso pensando no cursinho que ele vai fazer para resolver aquela prova. Hoje isso acontece na OAB. Acontece, né, assim, uma situação absurda, punindo esse recém-formado. Nós temos que discutir as escolas, os detentores. Na verdade, abriram-se cursos nesse país à mercê do interesse puramente econômico-financeiro. Nós temos que discutir essa questão. Desculpa falar demais, viu, Danúbio? Obrigado. Não, sem problema. Neste momento, eu queria abrir o espaço para as considerações finais de cada um acerca deste tema. Eu falo, então. Jean? Eu queria mais uma vez agradecer o convite pela minha participação. Obrigado. É importante que nós, estudantes, sejamos ouvidos, porque estão falando da gente, né? Então, é a gente que vai fazer a prova, os ingressos atuais. E eu acho importante que tanto o Conselho Federal de Farmácia, quanto os conselhos regionais de farmácia e as outras entidades, sindicatos, entidades das áreas, oncologia, etc., hospitalar, eles participem mais da formação do estudante. Então, por mais que a gente saiba que existe um contato, uma aproximação, eu acho que ela ainda é muito aquém do que deveria ser. Ela é muito polarizada também do que deveria ser. Então, a gente tem um contato, talvez em Belo Horizonte, por sermos capital, mas quem mora em Sete Lagoas, que é do lado, não tem o mesmo contato que a gente. Então, eu acho que essa vivência de quem está lá no mercado, as entidades, os órgãos representativos, com a formação, ela é imprescindível. A gente precisa disso. Assim como a gente precisa implementar as diretrizes. Então, o nosso caminho para se ter um profissional de qualidade é a implementação das diretrizes curriculares. É muito simples, porque nas próprias diretrizes, a forma como ela foi escrita, eu acho que ela não deixa margem de dúvida que a gente não consegue ter DCN e ensino à distância ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não consigo ver. Talvez alguém consiga, mas eu acho que se a gente implementar a diretriz como ela está escrita, a gente não abre espaço para o ensino à distância. E já existe, quando continuar existindo o ensino à distância, a gente tem que tentar outras formas de inibir, de ir contra isso. E aí a gente tem a questão política e a gente tem a questão judicial. Não é ruim tratar pela via judicial, é o necessário. A gente está protegendo a nossa profissão e a gente está protegendo as pessoas que lá no futuro serão pacientes dessas pessoas. Então, o exame de proficiência, eles falam da qualidade, mas eu acho que um pouco é para tentar ir contra o ensino à distância. Talvez não está escrito isso na justificativa, mas a ideia seria essa e também controle de acesso. Então, são vários pontos que a gente tem que tratar e a gente tem que tratar isso coletivamente. Então, a gente teve esse debate, é importante que as faculdades façam outro debate. A gente pode promover um debate no Pitágoras, na UFMG, no Tom Paiva. A gente tem tantas faculdades em Belo Horizonte. Se cada faculdade tivesse um debate esse ano, quantos debates a gente teria em Minas Gerais? Quantos debates a gente teria no final do ano? O Conselho Federal de Farmácia tem que trabalhar nisso e os regionais têm que ajudar. E as universidades também. Então, é isso, eu agradeço e peço que todo mundo que esteja assistindo pelo Facebook também participe. Por mais que esteja no interior, é possível ajudar o órgão, o seu conselho de classe, é possível ajudar o seu sindicato. Então, se todo mundo ajudar, a coisa anda. Agora, se a gente só esperar
acontecer o pior para tomar alguma atitude, não vai resolver nada. Isso é no nível de ensino, isso é na política, a gente sabe como ela anda hoje, não preciso nem comentar. Então, a gente tem que pensar que Brasil a gente quer para a gente. A gente não fala muito, qual que é o país que eu vou deixar para os meus filhos? Mas quais filhos eu vou deixar para o meu país? Então, a partir do momento que a gente levanta da cadeira e resolve fazer alguma coisa vai dar certo em algum momento. Mais alguém? Eu queria falar a respeito das faculdades particulares e as que criaram cursos EAD, totalmente EAD, que elas são prioritariamente, ou na sua maioria, propriedades de grandes grupos aí na área da educação e de políticos. Então, vamos falar aberto, vamos falar rasgado, porque a gente não mais tolera essa corrupção e essas propinas e etc. que estão aí. A gente está brigando há muitas décadas, né? Eu mesma participei de Direta Já e vi a esperança de um país melhor, que até hoje, né, se concretiza a ambas pernas, vamos dizer assim. Não podemos dizer que a gente não evoluiu, né? Mas a gente anseia muito ver, principalmente a saúde e educação, como se fosse um ministério neutro. Tem que ser uma Suíça, tem que ser um Ministério da Educação neutro, para que não privilegie esse direito do cidadão. Isso não é possível mesmo. Eu acho que o MEC é essencial que volte atrás nesse EAD, que já foi autorizado no estado do Amazonas, se não me engano, de região norte, não tenho certeza se é Roraima. Já temos 15. São 15. Na página do Conselho, poucas vagas. 15 cursos EAD. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? E, por último, eu queria convidar todos, de modo antecipado, para debates que vão haver na Faculdade de Farmácia, em função da discussão da proposta das novas DCN. O primeiro já está agendado, não oficializado ainda, no 16 de maio, às 9 horas. A gente quer convidar a assessora da presidência do CFF, Silamar, para nos ajudar a debater, juntamente com pessoas que nos ajudaram a elaborar o projeto pedagógico do curso e reformar a matriz curricular do curso de farmácia, que acaba de atender às diretrizes de 2002. Então, assim, é um processo dinâmico, é lento, tem que passar por reavaliações, né? E haverá ainda 2 outros encontros em agosto e em novembro. Nós escolhemos datas pré-fixadas no nosso calendário de eventos do SAEF, né, que é o simpósio estudantil que os estudantes de farmácia organizam, e o SINCIFAR, que é o Simpósio de Ciências Farmacêuticas da Pós-Graduação. Então, nesses 2 eventos e esse próximo, que é a Semana do Empreendedorismo, nós vamos ter um público maior na faculdade e vamos organizar esse fórum de discussão das diretrizes para, juntamente, posteriormente, com outras faculdades de farmácia, elaborar uma proposta e um anteprojeto, futuramente. Ione? Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, escutar todos os colegas e todas as opiniões, e dizer que fico feliz com a observação que o Rico fez, a questão da necessidade de ampliar essa discussão, que foi a primeira coisa que eu coloquei na minha fala, né? Foi um tempo muito curto para a gente amadurecer essa ideia, mas também dizer da necessidade de se discutir a qualidade da formação, né? Então, eu acho que mais do que como isso vai ser feito, porque é uma discussão que é importante, vem à tona, no seio dessa discussão, a necessidade de avaliar a qualidade da formação do egresso. E volto a dizer que nós temos uma responsabilidade social imensa, né? Nós cuidamos de pessoas, em todas as nossas áreas, desculpe o privilégio aí que eu sempre eu cuido, né? Então eu acabo sempre puxando para esse lado, mas entendendo que em todas as áreas, né, existe uma responsabilidade muito importante e nós temos que colocar no mercado pessoas que tenham capacidade para isso, né? Isso é ético. Yuki? Bom, eu queria estar parabenizando o Conselho pela iniciativa, parabenizando a Danúbia aí pela coordenação tranquila, cumprimentar os colegas mais uma vez, agradecer o convite, dizer que em nome do sindicato a gente, né, quer contribuir com esse debate.
A gente veio agora de um processo da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, onde a questão do medicamento sempre esteve sob os holofotes, seja pelo acesso, seja pela qualidade dos medicamentos. Então, a profissão farmacêutica está em evidência. Nós temos um colega farmacêutico, presidente do Conselho Nacional de Saúde, muito combativo. Enfim, então, deixa claro que nós perseguimos e defendemos a qualidade dos cursos de farmácia, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma compreensão que não podemos nos iludirmos e achar que apenas tocar no ponto que é exatamente a parte mais frágil dessa cadeia irá resolver a questão. Acho que temos que trabalhar, chamar a responsabilidade às instituições, órgãos, em relação à qualidade desses cursos, perseguir isso aí, para fazer com que a gente, de fato, tenha uma mudança no quadro, né? Não podemos admitir que continue da forma como está, cursos desqualificados, sem estrutura, e jamais admitimos essa possibilidade de cursos à distância 100%. Isso é inaceitável. Então, a gente queria cerrar fileiras aí junto às escolas, ao Conselho Regional de Farmácia, no sentido de que essa é uma luta que não é fácil, porque tem interesse, como já foi dito aí, né, grandes, importantes em torno, mas a gente não vai abrir mão de defender aquilo que achamos que é o melhor para a sociedade. Obrigado e parabéns, Danube. Bom, como eu disse no início, o objetivo que o Conselho Regional de Farmácia propôs em fazer esse debate é realmente levantar as ideias, né, acerca desse tema de proficiência em farmácia. E acredito que hoje a gente conseguiu fazer um brainstorming de forma positiva, né, apontando pontos importantes em relação à proficiência farmacêutica. E lembrar a todos que, se não houver prorrogação, né, amanhã se encerra o prazo de votação da consulta pública em relação à proficiência em farmácia pelo Conselho Federal de Farmácia. Eu espero que a gente tenha, né, sido esclarecedor para as pessoas que ainda irão votar. Eu agradeço a participação de todos os presentes, todos os convidados, e agradeço também a participação dos colegas que nos assistem pelo Facebook. Uma boa noite a todos.